Pode Vile, quinta temporada, e hoje com um convidado especial. Esse convidado tá aqui porque é um problema pessoal meu. Eu comprei uma Bíblia de estudos, cara. E daí, a Bíblia de estudos, ela tem a letrinha, a letra do texto bíblico é boa, mas dos comentários embaixo era muito pequena. Eu forcei e entendi que não dava mais. Após 4 anos estava na hora, mas já deveria ter feito isso antes, que é a questão da nossa visão. A visão não é questão só de saúde, é qualidade de vida, é questão emocional, porque tu começa a ficar nervoso, é dor de cabeça, mas infelizmente a gente vai forçando até quase não enxergar mais. Então, fui conversar com o Lucas, né, que faz um trabalho sensacional aqui em Piraberaba, e ele foi lá, me passou as dicas, que tipo de óculos eu preciso, e eu convidei ele para estar aqui, e a gente está com o Lucas aqui. E aí, Lucas, tudo bem? Tudo bem, Ivan? Queria primeiramente agradecer pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês e também estar aí, às vezes, trocando uma ideia, às vezes a dúvida do pessoal. Acho que pode ser interessante aí. Sim. Mas obrigado pela indicação aí, cara. Não, capaz, cara, tu foi rapidinho lá, né? Então, uma coisa rápida, atendimento sensacional. Lucas, cara, optometrista, é isso, né? Optometrista. Tá com quantos anos? Tu parece jovem? Tô com 28. 20. Como é que tu virou optometrista, cara? Como é que tu parou nessa profissão? Então, foi bem, na verdade, intuitivo para mim, porque eu comecei a trabalhar com meu pai que tinha ótica, né? Sim. Desde os meus 15 anos. Então, a partir ali dos 15 anos já tive contato com esse mundo da parte visual, né? Saúde visual. E acabei que fui vendo, pô, será que faço uma programação? Será que faço engenharia? Será que eu vou para esse lado? Falei, cara, meu pai já trabalha na área, eu acho que eu vou por esse lado mesmo, seguir os passos aí da E tu convivia minha na hora. Era família. aqui em Piraberaba, né? Aqui em Piraberaba, ela continua no mesmo lugar, ali Uhum. na frente do Zop, ali na esquina, né? Sim. Ela tá ali desde 2008. O É. pai, o pai mudou para aquele ponto ali. E hoje eu não trabalho mais na ótica, hoje eu só faço exame visual, né? Sim. E estamos aí Que fica fazendo. ao lado ali, né? Fica ao lado, no mesmo. Sim. Uma sala ali ao lado, né? A gente tem mais 2 lugares, né? Aqui em Joinville também que fazem exame de vista, mas todo dia eu recebo pessoal igual você, assim, cara. O pessoal, pô, vim aqui pra ver se enxergo, se não enxergo. Às vezes o pessoal fala, não, eu enxergo bem. Aí chega na hora lá, não enxerga, não consegue. Às vezes fala, lê aquelas palavrinhas lá do cara, 2, 3, não, mas é número, é letra. O cara já confundiu já. O cara fala letra E era número. Às vezes fala número e era letra. e fala que tá bem. Isso, não, mas daí a hora que coloca o óculos deles. Cara, acho que eu preciso de óculos Acho mesmo. que chegou a minha hora. E o É primeiro isso aí. óculos, às vezes, é o mais difícil, né? Com De, certeza. de, de entender. Não dá mais. Não dá mais. Porque a pessoa, às vezes, até pela questão visual, né? Ele se olha no espelho, ele, putz, dá aquela estranha assim. Pô, não sei se. Parece que nenhum óculos fica bom, né? Sim. Mas até acostumar, até você ver que ele realmente ajuda, é um processo, né? Como qualquer outra coisa na vida, né? Deixa eu voltar um pouquinho. O teu pai, 2008, a ótica A ótica, ela, na verdade, está aqui em Joinville desde 93, né? Ela 93. começou como relojoaria, né? O Uhum. pai, ele trabalhava em Garuva, veio pra cá, pra Joinville, pra não combater ali, porque ele aprendeu tudo com um relojoeiro lá de Garuva, né? Ah, ele trabalhava numa relojaria lá em Lá Garuva. em Garuva, daí o Ok. rapaz ensinou tudo pra ele, ele falou, cara, pra não te atrapalhar no teu negócio, eu vou pra outro Pra lugar. não virar concorrente, ele veio pra cá. Exato, exato, que é um princípio de ética, Pô, né? sensacional, né? Veio pra cá em 93, depois de um tempo trabalhando com relojoaria, né? Mas em 93 ele veio pra Piraberaba ou Pra pra... Piraberaba. Piraberaba. 93 já. Piraberaba já tava aqui, começou, só tinha uma bicicleta, 2 camisetas. Como é Começou que era o nome do bem. teu pai? Evaldir. O seu Evaldir. Evaldir Natalino Pechark. Deve ser da... A ótica era que tinha, né?
Depois de um tempo era a única ótica que tinha, assim. Sim, Quando sim. abriu, assim, né? O Uhum. pessoal não tinha aquela visão assim, Piraberaba, será que eu vou abrir coisa diferente, né? Era só o Claro. básico, mercado, farmácia, Uhum. assim. Depois que foi aumentando, e agora virou o que é hoje, né? Que tem Sim. tudo pra cá, né? Ele foi o pioneiro nessa área. Com Tu certeza. atende muita. Deve ter história, né? De gente que foi atendido pelo teu pai e atendido por Nossa, ti hoje, né? toda vez que eu atendo aqui em Piraberaba, eu recebo gente. Ah, pô, conhecia teu pai, fiz exame com teu pai. Ou se não fez exame com ele, conhecia ele, já consertou o relógio com ele. Sim, Isso todo dia. Acho que meu pai, se fosse pra virar político, ele tinha ganhado, cara. sim. A marca dele foi. Sempre foi bem, né? Bem visto aqui na comunidade. Sempre atendeu todo mundo bem, né? Sim. Ah, muito carismático. Mas faz falta, cara. Ele faleceu em Foi em 2020. Foi de 2020. infarto, né? Passa rápido, né, cara? Faz 6 anos aí já. Sim. Tu tava com 22, 22. 22 anos. 22 ali. E aprendeu no colo do velho trampo e foi. Vou seguir por aqui. Exatamente. Aí eu comecei a faculdade, então, inclusive quando ele faleceu, eu tava no meio da faculdade, né? Tive Uhum. que passar por alguns processos ainda, né? Assumir empresa, terminar a faculdade, lidar com a morte do meu pai, então foi toda uma pressão, assim, né? Foi Sim. bem, bem difícil, mas graças a Deus deu tudo certo. E o meu pai sempre me falava uma história bem interessante, que é o seguinte: ele falava, filho, eu poderia te dar mais coisa, poderia te dar um carro melhor, poderia te dar às vezes alguma coisa que você quer, mas eu não vou te dar o peixe, eu vou te ensinar a pescar. E foi isso que ele me ensinou. Ele não me deixou talvez muitos bens assim, mas ele me ensinou a pescar e me deixou pesqueiro, vamos dizer assim, Sim. né? Para que ele sempre falava, filho, se um dia eu faltar, você vai conseguir fazer sozinho, sem precisar ficar dependendo dos Educação na outros, né? rocha, não, na firmeza e. Exatamente. Porque às vezes os bens se vão, mas a educação e o exemplo sempre fica, né? Sim, existem até algumas pesquisas assim que 70% das empresas que são assumidas pelos filhos, elas quebram em 2, 3 anos. Então, graças a Deus já passou 6 anos aí, eu acho que a gente não entra mais nessa. Ah, bom, ah, a história de vocês aí em Piraberaba é reconhecida e tu deve receber toda vez que tu conversa com alguém que foi atendido pelo teu pai e o teu atendimento segue essa linha então a semente foi muito bem plantada e ela vai germinar por muito tempo aí. Com certeza, amém. Tecnologia, a questão da visão atualmente, 93, a medicina como um todo, né? Nós estamos em 2026. Esse período lá, desde o colo do teu pai até hoje, muita mudança. Como é que tu vê esse mercado aí da optometria? Eu vejo que cada dia que passa evolui mais, cara. Assim, inclusive, todo ano que passa surge uma coisa nova e alguma coisa que agrega bastante. Por exemplo, você fez lá comigo aquele exame do fundo de olho, né? Por exemplo, Sim, que a gente tirou uma foto da tua retina, né? Esse teste, quando ele é feito da maneira convencional, a gente pinga um colírio, né? Você é pingado um colírio para dilatar a pupila e a pessoa fica às vezes ruim lá 2, 3 horas. é verdade que o cara saía de lá, a orientação era não dirigir, Não dirigir, levar um acompanhante, porque não é tem gente, verdade, tem gente cara. que não acontece nada, mas tem gente que não consegue caminhar depois assim sair no sol. Então, Que é aquele exame do flashzinho ali. isso, aquele ele é só um flash, você fica ali 10, 15 segundos e acabou, é Esse bem. substitui o colírio, que na época o cara ficava 2, 3 horas sem. Exatamente, ele é uma maneira de substituir, né, Uhum. para você olhar a retina da pessoa sem deixar ela ruim assim por Aí um já tempo, volta né? pra trabalhar, volta pra vida Não, normal já e. sai dali e já pode fazer o que quiser já, Sim, tranquilamente. E não só isso, né, mas várias outras coisas que a gente vê assim no consultório que hoje agregam, né? Fazer um exame mais rápido, você poder fazer um exame sem a pessoa propriamente dito ficar ruim depois para dirigir, ter que levar às vezes acompanhante, que a gente sabe que hoje não é todo mundo que tem alguém para levar você, né? Às vezes a família toda, todo mundo trabalha, a mulher trabalha, o marido trabalha, então você não tem como às vezes ficar movimentando outras pessoas para ir fazer um exame visual, né? Então sim. isso facilita bastante. Ah, eu acho que é o Kaito, que é aquela empresa brasileira de óculos bem Chili famosa. Beans, Isso, da Chili Beans, perfeito. Caíto Maia. Isso. Eu vi uma entrevista dele, e deve ter lógica, né?
Nós nunca, nenhuma geração como a nossa, utilizou a visão tanto tempo, né? Que é o aparelho celular, que é o computador. Isso com certeza tem reflexos na nossa visão, né? Isso é verdade. Eu vejo que depois ali de 2020, que foi a pandemia, inclusive teve muitas pessoas que falaram: ah, o Covid estragou minha visão. O Covid acabou com a minha visão, por quê? Às vezes realmente ele prejudicou a visão da pessoa, mas por quê? O pessoal ficou lá 3 semanas em casa, fazia o quê? Só no celular. Tempo Ah, todo, tempo todo. ficou 24 horas por dia no celular e isso acabou forçando. Aí a pessoa começou a ter dor de cabeça por forçar demais a visão, ou às vezes já estava ali naquele período de transição ali dos 40, 45 anos, que vem a presbiopia, né? Sim. Então a pessoa tem dificuldade para perto. Aí linkou ali, ah não, foi o Covid. Mas ela já ia precisar de qualquer maneira, né? Sobrou pro Covid. Exatamente. E o número, né? Cada vez mais jovens também. Eu não sei se tu recebe muita gente lá na tua empresa, Uhum. necessitando da. Claro, acho que com graus menores, mas tu não precisa esperar, né, Lucas, que tua visão quase termine para usar um óculos ou ter um auxílio, né? Exato, tem que ter a prevenção, né? Isso é preventivo. Não precisa ficar quase cego para ir lá, né? Na verdade, a maioria que eu recebo é porque já tá quase cego, né? Eles já chegam falando assim: ah, pô, eu tô aqui que não enxergo mais nada, agora eu vim. Esse eu acho que isso é do brasileiro, né? A gente Sim. tenta sempre levar até o limite, né? Mas, assim, 90%, 80, 90% das pessoas que eu recebo falando assim: poxa, eu tô com uma dor de cabeça final do dia. Eu tô às vezes com desconforto, uma coceira, final do dia. Geralmente, 80, 90% dessas pessoas é um grau baixo, ali um 0,50, um 0,25, um 0,75, que é justamente pelo uso de muito computador. E esse Uhum. grau baixo já não é que a pessoa não enxerga, né? Mas ele vem um grau ali para a pessoa ter um relaxamento, né? Do olho, trazer um conforto maior, trazer ali mais, às vezes, produtividade e não ficar com dor de cabeça no final do dia. Deixa eu. Agora é um leigo ignorante do assunto, né? Vamos fazer o exemplo de um músculo, né? O olho, se tu ficar forçando ele, o desgaste dele com certeza vai ser maior, né? Justamente. Então, esse óculos com um grau menor não é só para enxergar melhor, mas é para minimizar A a, contração a dos perda, músculos. né, de os efeitos do celular, ou do tablet, ou né, do que é a nossa geração hoje, né? Sim. Quando a gente olha para perto, né, a gente tem tanto a parte da convergência, né? O nosso olho ele vem para dentro, então contrai os músculos extraoculares aqui, tanto a parte do cristalino, que é uma lente lá dentro do nosso olho, que ela vai ter a contração. Então imagina, você fica lá 6, 7 horas no celular ou no computador. Esses músculos estão contraídos todo esse tempo para você focar aqui. Você imaginou deixar seu braço assim, ó, 6 horas contraído? Aí vai chegar no final do tempo, você vai morrer de dor no braço. Sim. Com o olho não é diferente. Quando a gente coloca ali um grau ali para a pessoa, um 0,50 ou um grau, dependendo ali do que a pessoa vai usar, os músculos eles não precisam contrair tanto para conseguir enxergar naquela distância que a pessoa está ali. Então, eu não gosto muito desse termo, mas é aquele óculos de descanso, vamos dizer assim, né? Uhum, uhum. Mais ou menos é o que o pessoal comenta bastante, né? Que teria essa função realmente de descansar a vista naquele Isso, período. é de trazer mais conforto, assim, Sim. nas telas, né? Bom, agora, né, eu tenho a Luísa com 16, a Alice com 14 e eu tenho a de 8, né, a Helena. É inevitável, né? A gente tenta controlar, mas as crianças cada vez menores têm acesso e utilizam, né? Ah, quais seriam as dicas para os pais, para quem é responsável, para os avós, de minimizar possíveis perdas ou o que prejudica ficar tanto tempo nas telas? Então, eu acredito que é uma dica que eu dou, tanto no consultório, né? Qualquer pessoa que me perguntar, você fazer pausas, né? Porque o que prejudica tanto é você ficar várias horas ali com o teu músculo contraído, estático, teu olho forçando ali. Então você fazer pausas, vamos dizer lá,
tem sua filha, tem o filho lá que tá no celular, você pegar aí cada meia hora, cada uma hora, faz 5 minutinhos, ó, deixa o celular ali, vai tomar uma água, vai no banheiro, cada 45 minutos. É igual na academia. Se você chegar na academia e ficar lá o tempo inteiro fazendo o exercício sem descanso, seu músculo não vai aguentar. Sim. Com o olho não é diferente. Então, essas pausas, elas ajudam bastante, sabe? Eu, por exemplo, eu tenho 0,50 de hipermetropia nos dois olhos. Porém, eu não sinto tantos sintomas, não sinto tanta dor de cabeça durante o meu dia. Por quê? Eu levanto o dia inteiro. Então eu não fico estático ali na tela com a minha visão focando para perto. Eu fico levantando o tempo todo. Então isso me permite com que às vezes eu não precise estar usando óculos o tempo todo, né? Mas quando eu vou pegar e vou ficar um tempo ali nas telas a mais, aí eu coloco, porque senão a dor de cabeça depois ela É reflexo. vem forte. Outra dica rápida assim é pegar no pé das crianças, dos jovens, para não ficar aqui, né? Você mexer aqui tão perto, sabe? Às vezes eles estão ali a 10, 15 centímetros. Isso faz. Deitado, né? Deitado de bruço com Nossa, isso aí quebra as pernas, cara. Você tá forçando a visão demais, essa demais. proximidade com a tela também prejudica. Muito, muito. Que daí você tá forçando mais ainda, tá mexendo com a convergência, o olho bem para dentro, assim. Então a chance de, às vezes, você ter uma dor de cabeça, às vezes até um próprio desvio, né? Às vezes você fala assim, pô, olhei meu filho, ele tá com o olho meio tortinho. Porque deixou com o celular aqui, ficou lá 5, 6 horas lá no celular, daquele jeito, o músculo ele vai ter problemas depois, Sim. né? Então às vezes pode causar até um estrabismo ali, uma aforia, uma atropia. Até no movimento do olho pode influenciar porque ficou tanto tempo de uma posição. Pode acontecer, cara. Sim. Falando desse assunto já, na escola, tu tem algum programa agora, novamente como leigo, e tu que é da área, porque o problema da visão na escola também, ele atrapalha muito, né? Porque tem criança que pode ter dificuldade na escola e às vezes é a visão, É. né? Hiperativo, tantas coisas que hoje tem, né? Mas na verdade é só que o cara não, a menina ou o menino não conseguem visualizar, né? Uhum. Então, tem, o poder público faz exames. Eu não me recordo se tem algo preventivo em relação a isso dentro das escolas. Porque seria importante, né? Com certeza. Eu já fiz várias ações em escolas, assim, que a gente faz uma acuidade visual, que é só para ver se a criança enxerga, se não enxerga, se tem às vezes algum problema. Vamos fazer tirar o grosso ali, né? Sim. Você vê o que tá acontecendo. E, cara, várias crianças às vezes tinham problema. Às vezes de um olho não enxergar direito. Às vezes tinha lá uma miopia muito alta num olho, uma ambliopia, um olho preguiçoso e nem sabia. Porque a criança não fica fechando o olho Claro, não tem essa e percepção, abrindo, né? né? Eles não sabem. E várias vezes que eu fui nas escolas eu encontrei esse tipo de coisa. Quem geralmente faz, às vezes, é as óticas mesmo. O pessoal da ótica pode pegar e fazer uma ação, né? Sei Uhum. lá, levar o equipamento, fazer com as crianças. Sempre tem, assim. A Sim. gente também, eu sempre faço de tempos em tempos, estou fazendo isso daí, né? Mas é bem importante, cara. Até um dado interessante, né? A, a gente na faculdade teve um pessoal que foi fazer exames. Eu conheci um pessoal que fez exame dentro da cadeia, por exemplo. Uhum. E é muito interessante que dentro da cadeia, a maior parte deles tinha problema visual. Então, depois de uma análise, o pessoal até acabou comentando assim, cara, a gente perguntou pro pessoal, eles já tinham problema desde pequeno. Eu imagino que às vezes, por ter esse problema visual, eles não, às vezes, gostaram de estudar, não se envolveram muito ali com as coisas da escola, e às vezes, talvez por isso, seguiram esse caminho por causa que faltou educação, mas não porque eles às vezes não queriam só estudar. Eu imagino que tem, né? O pessoal às vezes que não quer Claro, estudar, claro, claro. mas às vezes eles não conseguiam enxergar e não entendiam o porquê. Lucas, eu acho que no Tropa de Elite tem uma cena Tem, onde, né, o menino tem. Chama o guri de burro, chama o guri de um monte de coisa. Eu acho que é exato. o policial André, aquele vai lá e faz um teste lá com ele. E Uhum. a questão visual, né? Sim, ele precisava de óculos e depois você vê ele usando óculos. Então, aqui, eu vejo que a educação tá totalmente ligada, assim, cara, Sim. com a visão, né?
E às vezes é criança, cara, a criança não sabe, às vezes, pô, não enxerga, ela só não acha interessante aquilo ali, de estudar, de estar se envolvendo. Sim. Mas às vezes você imagina, pô, se usasse um óculos, talvez às vezes não teria sido diferente, vamos E dizer o, assim, né? e o custo para tirar essa dúvida não é alto, né, Lucas? Né, Essa é outra questão. A periodicidade. De quanto em quanto tempo eu tenho que fazer o exame? Depende da faixa etária, mas ah, em algum momento, qual é o primeiro exame que tu sugere? Idade? Ou não tem idade? Qual é a dica que tu tem? Então, sempre é feito, quando a criança nasce, já é feito o teste do olhinho, né? Que é recém-nascido, faz ali um testezinho rápido só para ver se a criança não tem, às vezes, algum problema grave, às vezes um retinoblastoma já consegue identificar ali, né? Mas eu indico ali, cara, a partir dos 3, 4 anos já tá fazendo um exame, né? Para ver, eu, por exemplo, atendo a partir de 4 anos para ver se a criança, pô, ela ainda está em formação, né? O olho ele se desenvolve ali a maior parte até os 6 anos, né? Então a gente consegue identificar já se ela às vezes vai ter algum problema, às vezes, pô, não tá o grau dentro do esperado, mas até os 6 anos o olho ele tem grau, naturalmente, porque ele está desenvolvendo, né? Sim, E eu vejo que muitas vezes a gente conseguiria evitar muito problema na vida da criança por estar fazendo um óculos cedo, às vezes corrigindo a visão dela. Eu até atendi uma criança esses dias que a mãe falou assim: Nossa, eu trouxe ele porque o meu filho ele fica esbarrando nas coisas. Fui ver, o guri tinha 6 graus de miopia. Ele não conseguia ver, porque não conseguia ver, daí esbarrava nas coisas assim. Imagina no quadro o que, que ele enxergava, não enxergava nada. Então, por ter essa miopia alta, né? sim, E periodicidade, eu diria que ali a cada um ano e meio. É interessante a cada ano, né? sim. Mas vamos dizer que a cada um ano e meio ainda estaria dentro, né? Passou disso já é interessante buscar porque já está atrasado, né? Mas não só para ver o grau, para ver às vezes se você tem alguma outra coisa, né? Sim. A gente não olha só o grau, né? Esse que é o meu ponto, né? A gente não está fazendo um exame simples, a gente está olhando várias coisas. A gente está olhando retina, a gente está olhando a córnea, a gente está olhando cristalino. Então, se a pessoa tem às vezes um começo de alguma outra coisa, isso falando de uma faixa etária Eu mais de entro nesse idade, mérito agora. já entra nessa parte de você prevenir às vezes uma catarata, prevenir uma suspeita de glaucoma. Eu não diagnostico, mas eu consigo identificar se a pessoa às vezes tem uma coisinha estranha ali e vou fazer o encaminhamento para o oftalmologista, né? O teu trabalho, vamos lá, né, a gente começa, eu tô com 46, a gente começa a ter que fazer exames de rotina, porque a idade chega, né, e tem que ser preventivo. E na visão não é diferente, né, Lucas? Quanto antes tu identificar um desvio ou uma doença, alguma coisa, mais fácil o Mais fácil, tratamento e a possibilidade do tratamento ser efetivo e ter sucesso também é maior, mas né? muito mais fácil. Então, esse trabalho, esses exames que tu fazes lá, como tu falou, tu não vai dizer, né? Não vai dar Vou, um laudo médico um lá, né? laudo, um diagnóstico, né? Mas tu vai conseguir. Opa, aqui tem alguma coisa. E toda semana, cara, eu recebo pessoas às vezes com uma suspeita de catarata, com uma suspeita de glaucoma. É normal receber lá. Normal, nossa, toda semana vários, assim, vários. Inclusive hoje, recebi uma senhorinha lá, eu queria uma segunda opinião. Eu já fui no outro profissional, ele disse que eu tenho catarata e eu queria ver se tu não pode passar um óculos. Eu falei, não, 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 não. Esse aí a senhora vai ter que procurar um médico. O óculos não vai adiantar. É igual você querer trocar o pneu do carro com motor Sim, fervido, entendeu? Não adianta, você tem que resolver uma coisa primeiro para depois resolver outra. Prioridades, né? Mas a gente consegue identificar ali se você tem uma suspeita de alguma coisa e eu faço um encaminhamento para o oftalmologista. Ó, estou encaminhando aqui por suspeita de tal e tal coisa. Eu vi uma coisa estranha aqui no cristalino, vi uma coisa estranha na córnea, na retina, no nervo óptico. A gente está aqui para facilitar, na verdade, o trabalho do oftalmologista, né? sim. Então, ele já chega lá para ele prontinho, ele já bate o olho, já sabe. Em relação a isso, falando de Joinville, a gente tem uma estrutura médica, uma estrutura de medicina em relação à visão, acho que é das melhores do Brasil, né? Referência, referência.
do país aqui. E até acredito que seja o maior hospital de olhos da América Latina, né? O Sadalamin, assim. Sim. Eles fazem um trabalho muito forte. Então, identificando, né? Então a gente tem estrutura aqui em Joinville para tentar resolver o quanto antes esse problema, né? Com certeza. E isso que é interessante, né? Cada um tem o seu papel. Eu sei que você até comentou aqui, às vezes, a questão da polêmica, assim, né? O pessoal faz muita polêmica. Ah, pô, os oftalmos contra os Ah, optometristas, né? Mas cada um tem o seu papel, na verdade. Eu trato isso de uma maneira bem tranquila. Por quê? O meu papel é identificar doenças. O papel dele é diagnosticar e tratar. Então, esse é o ponto, né? Cada um faz o seu e tá tudo certo. sim. Isso facilita para a população que às vezes não. Às vezes, pô, o cara tem só um probleminha ali simples que com óculos já resolve. Ele não vai pagar às vezes 200, 300 reais uma consulta Sim. oftalmológica. Então ele já resolve ali e já tá tudo certo. Se ele tiver algo a mais, aí sim Vai para outro profissional aí a daí. gente encaminha. Sim. E em relação aqui, agora aqui em casa, visão, o Bethesda faz cirurgias, como é que tá isso? As filas, tu sabe alguma coisa em relação a isso? Como é que isso tá em Joinville e Então, região? isso para mim é um pouco abstrato, que eu não tenho muito contato assim, mas eu vejo pelo que às vezes a gente encaminha, né? Eu Uhum. mando lá uma folhinha pro pessoal, né? Então, o que eu posso dizer? Quando você tem um problema que é mais simples, geralmente demora um pouco mais. Eles tratam na fila lá como prioridade. Sim, Então, pô, ele não vai passar um cara que tá com um cílio fora do lugar na frente de um cara que tá cego por causa de glaucoma, sim. né? Ele vai passar por prioridade, mas geralmente quando a gente faz esse encaminhamento é muito melhor do que a pessoa ir sozinha. Às vezes no Uhum. postinho, às vezes no São José. Já tem uma. Já tem. um- É que nem eu falei, a gente facilita, né? Então o médico lá, às vezes o clínico geral, pô, vamos passar para o oftalmo. Daí o oftalmo olha, ah, tá, já tem um norte. Já olha ali, cara, isso ajuda muito, sabe? a informação ajuda no andamento do processo, né? Com certeza. Teve um paciente esses dias que eu encaminhei, ele tava com uma suspeita de descolamento de retina. E eu encaminhei ele pro São José, cara, ele fez cirurgia em menos de uma semana. Realmente, os médicos Com base depois. naquela situação que tu levantou lá, né? Exato, a gente fez o encaminhamento, eu encaminhei lá como suspeita, né, que a gente não diagnostica, Sim. mas foi, viu, não, realmente era, e o rapaz me deu um feedback depois, ó, cara, realmente era descolamento de retina, já fiz a cirurgia, tô legal. E tu vê que em menos de uma semana, né, às vezes o pessoal reclama, ah, pô, o SUS demora, mas depende, tem vezes que funciona muito bem, assim. Bom, Lucas, é um assunto que ele né, tem e cada vez mais vai ter. Eu acho que é a primeira de outras conversas que a gente vai ter em relação a essa demanda. Eu queria te parabenizar pelo atendimento, porque daí é ah, um testemunho meu, né? Fui muito bem atendido, muito rápido, já me permitiu fazer o óculos. Outra questão que eu queria levantar, a importância da família que a gente sempre traz aqui. Eu estava conversando contigo sobre pautas positivas, né? Uhum. Tu, tu, tu manteve a essência e as pessoas que viram e trabalharam com e teu pai atendeu, elas conseguem olhar para ti e dizer assim: esse deixou uma semente, esse deixou um legado. E cara, isso não tem dinheiro, não tem nada financeiro do que manter a história da tua família, cara, e fazer com orgulho. Então, onde teu pai estiver, pode ter certeza, cara, que tu tá seguindo o legado e tá orgulhando ele. Pô, eu agradeço demais, cara, isso até é emocionante pra mim, né, porque o pai sempre falou pra mim, né, filho, se um dia o pai faltar, eu quero que você continue, né? Ah, ele deixou essa. Ele falou pra mim, ele falou, inclusive um tempo antes até de falecer, a gente teve essa conversa assim. Ele falou, ele olhou no meu olho e falou assim, ó, filho, se um dia acontecer alguma coisa, não abandona, não abandona as coisas, eu quero que você continue com a loja, com o consultório, né? Hoje eu não tô na loja, mas tá da família, a gente, Sim. né, mantém cuidando ali, e o consultório, e essa é uma forma de honrar, né? Um princípio bíblico, né? Ele fala, honra teu pai e tua mãe. Ele não fala honra teu pai e tua mãe se eles estiverem vivos, né? É isso Então, aí. meu Isso pai aí. já foi, mas eu quero continuar honrando ele. E ouvir isso pra mim
É. É muito bacana mesmo. Não, pode ter certeza e a comunidade de Peraberaba, eu acho que reconhece isso porque teus clientes, né, o número de clientes que tu atende, e tu deve receber esse feedback também, né, Com certeza. positivo, né, da importância do teu trabalho. Conversei com o Lucas vai deixar, né, Insta, informações, a gente coloca aqui pro pessoal também ter acesso, pro pessoal ter acesso às informações do teu sim. trabalho lá, né? Então você que quer prevenir questão pessoal, filho, né, amigo, parente, você que tá quase cego e ainda não aceitou, vá lá, faça o exame, porque volto a dizer, eu sou um testemunho que melhorou, né, a qualidade da leitura, a qualidade de vida, influencia em tudo na nossa vida. Lucas, Deus te abençoe. Fica à disposição se tu quiser mandar um recado aí. E parabéns, cara. Parabéns pelo teu trabalho e pela tua história. Pô, obrigado, cara. Agradeço muito pela oportunidade. Sei. E queria dizer pro pessoal aí, quem quiser estar realmente averiguando, fazendo um exame, pô, às vezes tá com uma dorzinha de cabeça, tá com uma dificuldade, não sabe o que que é, quer tirar dúvida, poxa, a gente faz um exame que é totalmente acessível, né, cara? R$ 79,90 é muito barato. Às vezes o pessoal gasta mais fazendo unha Sim. do que com umas coisas que é da saúde, né? Então, mas queria estar agradecendo mais uma vez aí, Ivan, pela oportunidade. E que seja a primeira de várias conversas que a gente Vamos vai trazer ter. convidados, vamos falar do assunto aí, porque é um assunto que é o que o Podville tem como meta, né? Trazer informação e trazer pauta positiva. Mais um Podville, hoje com o Lucas. Valeu, pessoal. Até a próxima.